Oi, gente! Tudo bom com vocês? Meu nome é Mariana Coelho e bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu trouxe uma listinha com 8 romances de época. Esse vídeo é a parte 2. Sim, eu fiz a parte 1, vou deixar o card aqui em cima para vocês conferirem. E hoje eu trouxe mais livros maravilhosos desse gênero. Então, se você, assim como eu, ama romances de época, vem comigo, porque o vídeo de hoje é para você. E o primeiro livro dessa lista é Quando a Bela Domou a Fera, da Heloísa James. E esse livro é o primeiro livro da série e todos os livros da série vão ser baseados em algum conto de fada. E nesse primeiro livro, como vocês podem ver, será baseado na Bela e a Fera. E esse livro vai contar a história de Pierce. O Pierce, ele vive isolado em seu castelo, ele é um médico muito competente, ele ama o seu trabalho e muitas pessoas doentes, vítimas de febre, de pneumonia, se elas querem ter alguma chance de viver, elas vão correndo para o castelo serem tratadas pelas mãos capazes desse médico. Porém, ele tem uma personalidade muito difícil. Ele é muito casmurro, muito frio, muito austero. Então, ele é uma pessoa muito difícil de lidar. E também ele tem uma deficiência na perna. Sua perna foi aleijada, não vou dizer como, porque seria um spoiler. E isso serve de munição para as más línguas. Elas falam que, por conta dessa deficiência, o seu charme e sedução foram abalados. Em contrapartida, temos a Lynn. Ela ronda os bailes de Londres com muitos pretendentes aos seus pés. E ela tem consciência da sua beleza, ela sabe que é muito bonita, porém, ela vê o seu nome na lama. Ela está metida em um escândalo e, a partir daí, os dois se encontram. Ela vai passar um tempo no castelo do nosso protagonista e lá ela tem certeza, né? Ela vai dar para ele 2 semanas somente para ele se apaixonar perdidamente por ela. Ela é muito bonita, como não se apaixonar por ela? Porém, ela vai ver que esse jogo de sedução se mostra muito perigoso. Até porque ela está se doando muito, ela está começando a se apaixonar, ela está começando a entregar o seu coração a um homem que provavelmente nunca vai corresponder. Agora fica a seguinte pergunta: será que o nosso médico vai abrir mão das suas convicções pela mulher mais fascinante que ele já conheceu? Bom, gente, vocês vão ter que ler o livro para conferir, mas esse livro eu li recentemente e eu tava sentindo falta de um romance de época tão bom. É muito bom mesmo, 5 estrelas, a história, a narrativa, o casal, os personagens. Vocês vão amar o Pierce. Ele tem sim uma personalidade muito difícil, mas vocês vão amar, assim como o casal. Então, gente, leiam, porque vocês não vão se arrepender. E o segundo livro da lista é O Príncipe Corvo, da autora Elizabeth Roy. E esse livro também faz parte de uma série, esse livro é o primeiro livro da série, e esse livro vai contar a história de Ana. A Ana tá tendo um dia péssimo. Primeiro, ela quase foi atropelada por um conde muito mal educado. E quando ela chega em sua casa, ela descobre que as finanças da família vão de mal a pior. Depois da morte do seu marido, as finanças foram ficando cada vez mais acumulativas, as dívidas foram se acumulando cada vez mais e ela precisa urgentemente de um emprego. E naquela época, uma mulher sem recomendação era muito difícil de conseguir um emprego. Em contrapartida, temos o conde, o Edward. O Edward, ele precisa urgentemente de um secretário. Ele tem um temperamento terrível. E em um tete-a-tete curtinho de tempo, 2 secretários dele
Na calada da noite, simplesmente fugiram sem falar nem mais, nem menos. E agora ele precisa correr onde o secretário e a partir, né, desse acordo que vai beneficiar ambos, Ana será a sua secretária. E até mesmo ele reconhece que ela é super competente. E nesse acordo, né, que vai beneficiar os dois, começa a nascer uma centelha não, praticamente uma fogueira de tanta química que esses dois têm. Começa a ter aí uma sedução, começa a ter uma paixão muito grande. Porém, a Ana vai descobrir que o nosso queridíssimo conde pretende visitar um famoso bordel a fim de suprir as suas necessidades masculinas. Ora essa, ela fica furiosa e, com isso, ela também decide que vai suprir as suas necessidades femininas. Mas ela decide que vai fazer isso com o conde e, inesperadamente, através de um plano, ela se tornará a sua amante. Eu amei muito esse livro, ela foi muito corajosa, esse plano mirabolante, essa ousadia dela, dessa protagonista, me deixaram maravilhada, eu gostei muito. Esse livro, no início de cada capítulo, vai ter um trecho relativamente grande da história original, O Príncipe Corvo. E todos os trechos serão grandes, outros menores, mas vão fazer sentido. No final, você vai ter lido duas histórias paralelas, tudo que você vai precisar saber da história original, paralela a essa história que a autora nos presenteou, vocês vão encontrar nesse livro. São duas histórias maravilhosas, lindas, instigantes, super interessante. Você vai amar esses dois. Esse livro tem um toque de sedução a mais, tem umas palavras mais ousadas. Então, para quem gosta desse gênero literário e também para quem gosta de uma pitada de sedução a mais, eu recomendo demais esse livro. E o terceiro livro da lista é Tentação ao Pôr do Sol, o terceiro livro da série Os Hathaway, da autora queridíssima Lisa Capers. E esse livro vai contar a história de Pop. A Pop está no seu segundo ano de temporada e ela está hospedada em um famoso hotel de Londres e ela não está curtindo muito não. Ela está à procura de um marido, né? Mas está sendo difícil, está sendo chato. Ela é uma mulher muito bonita, mas ela tem dois pontos que não favorecem muito ela. Primeiro, que ela é muito inteligente para seu próprio bem, e isso meio que desconcerta os homens da época. E segundo, ela vem de uma família um tanto quanto peculiar. Os Hathaway, eles não seguem rigidamente as regras rígidas que a sociedade naquela época impunha. Então vocês podem ver que a Pop não está gostando nada da sua temporada. Em contrapartida, temos o Harry. O Harry, ele é dono desse famoso hotel. Ele não tem título, ele não é lord, muito pelo contrário, ele tem um passado. Sempre foi muito difícil ele conseguir o que ele tem hoje, ele sempre teve que batalhar. Ele é um homem frio, por conta do seu passado, ele não ama ninguém. Porém, quando ele bota os olhos na Pop, ele fala: essa mulher é minha, eu vou me casar com essa mulher. E a partir daí, ele começa a ir atrás da Pop. Ele sempre teve que correr atrás do que ele queria, com a Pop não será diferente. Porém, muitas vezes, o desejo e a paixão não são suficientes quando tem uma mentira, uma traição no meio desse casal. Agora, será entre quatro paredes que os dois vão ter que resolver as suas diferenças. Eu amei a série como um todo. Por que eu tô trazendo só o terceiro? Ele é bom para ser destaque. Por quê? Porque os personagens são muito diferentes. A história tem uma premissa também muito diferente, muito interessante. O Harry, ele é um homem muito intenso. Ele corre sempre atrás do que quer. A Pop, ela estava de correspondência com outro homem. Porém, quando o Harry chega, ele não vê nada, ele não tá nem aí. Ele mesmo fala que se o outro homem não correu atrás dela como deveria, quer dizer que esse homem nunca quis de verdade.
e ele sempre quis a Poppy. No entanto que correu a beça, de verdade, e eu amei esse protagonista, amei a Poppy, amei a história. É muito apaixonante, tem toque de sedução também, como é uma característica geral dos romances de época. E eu tenho certeza absoluta, para quem gosta desse gênero, para quem gosta de um toque de sedução a mais e de um mocinho bem tenso, esse livro com certeza é para você. E o quarto livro da lista é Os Segredos de Colin Bridgerton, o quarto livro da série Os Bridgertons, da autora Julia Quinn. E esse livro vai contar a história da Penélope. A Penélope, por muitos anos, visitou a casa dos Bridgertons. E desde muito tempo, ela cultiva dentro de si um amor platônico pelo solteirão convicto Colin Bridgerton. Quando Colin chega de uma das suas viagens, sem querer, a Penélope descobre o grande segredo de Colin. E a partir daí, tudo que ela sabia dele, a forma com que ela via ele, começa a mudar. Em contrapartida, temos o Colin. O Colin é um solteirão convicto, muito bonito, muito galante, muito charmoso, tem uns olhos muito verdes, super penetrantes e ele ama viajar. E quando ele está retornando de viagem, ele tem uma surpresa. Quando ele reencontra Penélope, ele não vê mais nela uma menina retraída, tímida e sem graça. Não. Ele vê uma mulher muito bonita, muito confiante, com uma personalidade forte, inteligente e com uma língua muito afiada. E ele se pega querendo ficar cada vez mais tempo com a Penélope. Depois que os dois trocam o primeiro beijo, ele não consegue acreditar como ele nunca viu o que estava bem na sua frente. Porém, a Penélope guarda o segredo ainda maior que o dele. Agora, Colin vai ter que descobrir se esse segredo é uma ameaça para o nosso casal ou se é uma promessa de felizes para sempre. Bom, gente, eu amei esse livro. O Colin, para quem não sabe, ele é meu marido literário. Eu amo ele. A Penélope também é minha protagonista feminina favorita da vida. Que mulher maravilhosa. Essa história, como um todo, é incrível. Super recomendo a série, né? Mas esse livro também vai levar destaque. E já que eu tô falando dos Bridgertons, eu vou falar do elenco que foi disponibilizado para a gente. É o seguinte, eu fiquei extremamente decepcionada. Quando eu vi o Colin, né, o ator que vai fazer o Colin, eu queria o divórcio. Eu falei, o meu Colin não é assim. O meu Colin é assim, que ó, esse aqui é o meu Colin. Aquele dali, aquele jovem rapaz, novinho, com uns cabelinhos aqui, nossa, nem sei o que é aquilo. Péssimo. Anthony, horrível. Simon, eu nem vou entrar nesse assunto, sabe? Polêmico. Só sei que esse elenco foi uma forçação de barra do caramba. Não vou me estender, eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou, se você concorda ou não. Espero pagar com a língua, ainda estou na expectativa. Vou ver a série, mas a primeira impressão não foi boa. As mulheres ainda estão melhores, mas os homens, só Jesus. Enfim, enquanto a série não chega, continuamos lendo e relendo essa série maravilhosa. E o quinto livro da lista é Como Agarrar uma Herdeira, da Julia Quinn. Esse livro faz parte de uma série, o primeiro livro da série, Agentes da Coroa. E esse livro vai contar a história da Caroline. A Caroline, sem querer, ela foi raptada pelo nosso protagonista, o Blake. Porém, ela vê essa situação de uma forma um tanto quanto peculiar. Ela não quer fugir, muito pelo contrário. Ela acha esse rapto uma maneira perfeita de fugir de um casamento de conveniência que proporam para ela. O marido dela só pensava na herança dela. E daqui a 6 semanas, ela vai completar a maioridade e vai ter posses, vai ter nas mãos toda a sua herança. Então, enquanto essas 6 semanas não chegam, ela vai ficar muito bem em cativeiro.
Em contrapartida, temos o Blake. O Blake, quando capturou a Caroline, ele pensava que estava capturando uma espiã espanhola muito perigosa. E os anos que ele passou nessa organização fizeram que ele se tornasse um homem frio, retraído, austero e também não ama ninguém. Porém, quando Blake capturou essa suposta espiã, ele estava planejando levá-la à justiça e não apaixonar-se por ela. Bom, gente, ao longo da história vocês vão ver a história dos dois, eles se apaixonando, o Blake abrindo o seu coração. Gostei muito da premissa, achei uma premissa muito interessante, né? Ela sendo capturada e ela está tudo bem com isso, né? Até porque ela precisa de um tempo até tomar posse da sua herança. O Blake também, gostei muito. Admito que eu gostei mais do segundo, eu falei do segundo livro lá na lista de romance de época, parte 1. Mas eu acho que vale a pena dar um destaque para esse livro, sim. Ele é o livro mais engraçado da Julia Quinn. Eu morri de rir de verdade, dei altas risadas. E eu tenho certeza que, para quem gosta do gênero, vai amar esse livro. E o sexto livro da lista é Desejo e Escândalo, da autora Lorraine Haight. E esse livro vai contar a história do Mick. O Mick, ele é um empresário de sucesso. Porém, ele nunca conseguiu esquecer que quando ele era pequeno, ele foi abandonado pela sua família. Quando ele era pequenininho, o Duque, que é o seu pai, o levou até a periferia de Londres e lá o deixou com uma viúva. Agora, anos depois, vendo que o Duque não irá reconhecê-lo, ele quer se vingar. E como ele fará isso? Bom, o seu alvo de vingança vai ser o filho legítimo do Duque. O filho legítimo do Duque está praticamente noivo da Lady Aisling. E qual é o plano do Mick? O Mick vai seduzi-la, vai corrompê-la e depois abandoná-la. E isso vai trazer muitas consequências para a família. Em contrapartida, temos a Lady Aisling. Ela é órfã e desde nova ela foi criada pelo Duque e a Duquesa. Eles são os seus tutores. E desde sempre a sociedade pressupôs que ela e o filho legítimo do Duque e da Duquesa irão se casar. Porém, ela começa a se questionar, ela começa a ver que o seu futuro marido é um homem frio, não quer que ela participe das atividades junto a ele. Então ela está vendo que essa união vai trazer para elas consequências para o futuro. A vida dela vai se tornar chata, muito monótona e muito tediosa também. Porém, tudo isso muda quando ela conhece o Mick. Ela fica muito atraída e muito fascinada por ele. Porém, uma dama, uma lady de respeito, nunca deveria sequer dar uma segunda olhada para um homem como o Mick. Porém, ela vai descobrir que o Mick é simplesmente irresistível. Bom, gente, eu amei esse livro, é o destaque na lista, é o melhor livro assim na lista, 5 estrelas com certeza, eu li recentemente e amei. Esse livro conta com plot twist que, meu Deus do céu, sensacional. Nada é o que parece. No final, vocês vão ficar de bobeira. É uma premissa muito diferente de tudo que eu já li nesse gênero literário. Vocês vão amar os personagens, vão amar o plot, vão amar a história, a narrativa, a linguagem, o romance que tem nesse livro. Esse livro é leitura obrigatória para quem gosta do gênero. Esse livro, nossa, eu li no momento perfeito, foi uma das minhas últimas leituras. Então, gente, leiam porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E o 7º livro da lista é A Soma de Todos os Beijos, o 3º livro da série, da autora Julia Quinn. E esse livro vai contar a história do Hugh. O Hugh, ele é muito inteligente, ele é um matemático, porém, ele tomou uma atitude um tanto quanto que precipitada. Ele desafiou seu melhor amigo para um duelo. E as consequências disso foram desastrosas.
Primeiro, que ele ficou com a perna aleijada. Segundo, que as pessoas começaram a olhar para ele de uma maneira atravessada. Ele não foi visto mais depois desse ocorrido com bons olhos. Ele não está nem aí para o que as pessoas pensam dele, porém, a Lady Sarah é uma pessoa que o incomoda bastante. A Lady Sarah, ela tem uma personalidade forte, uma língua afiada, ela não pensa duas vezes antes de falar o que pensa e ela tem um coração muito grande. Porém, essa mulher de coração grande não hesita em falar na cara do Hugh que a partir do momento que ele desafiou seu irmão para um duelo, ele simplesmente destruiu a sua família. Porém, os dois vão ser obrigados a passar um tempo juntos. E eles vão ver que nem sempre a primeira impressão é a que fica. E um beijo vai se somando a outro beijo, que vai se somando a outro beijo. E no final dessa soma, até o nosso querido matemático vai perder as contas. Bom, gente, eu amei esse livro também merece destaque. Tem uma premissa, tem uns personagens muito interessantes, diferentes, cativantes. Tenho certeza que vocês vão amar esse livro, essa história, essa narrativa, tudo mesmo. Eu amei muito o casal, me diverti demais, a história, o final são sensacionais. Então, para quem gosta do gênero, leiam porque vocês não vão se arrepender. E o último livro dessa lista é Sedução da Seda, o primeiro livro da série As Modistas, da autora Loretta Chase. E esse livro vai contar a história da Marceline. A Marceline, ela é uma modista, ela é uma mulher muito trabalhadora, ela sempre teve que batalhar para conseguir as coisas, ela não é uma lady, ela não tem título, porém, ela tem um plano. Ela quer vestir a lady mais mal vestida de Londres, que é a Lady Clara, futura noiva do Duque de Cliveden. Vestir a Lady Clara vai trazer muito prestígio para ela e suas irmãs. Porém, antes disso tudo, ela precisa convencer o Duque de que ela é a modista perfeita para sua futura noiva. O Duque acha que ele é o mestre da sedução. Porém, a Marcelle também tem uns truques na manga e não vai hesitar em usá-las. E o que começou com um acordo, uma sedução por puro interesse, começa a se tornar uma química avassaladora. E os dois vão descobrir que Londres começa a se tornar pequenininha para essa atração tão grande. Eu amei esse livro faz parte de uma série. Os 3 primeiros volumes vão contar a história das irmãs e o quarto vai contar a história da Lady Clara. Eu ainda não li o 4º livro, mas eu pretendo ler num futuro um pouco distante. Eu amei. A Loretta, ela trouxe uma perspectiva muito diferente. Aqui não tem damas, aqui são modistas. A Marcelle, principalmente, ela é a mais velha dessas irmãs, ela já viu muita coisa, ela já foi até casada, ela é viúva. E ela tem que trabalhar, ela tem que batalhar para conseguir colocar comida no prato. Ela já viu coisas horríveis, ela sabe como as ruas e como as cidades podem ser perigosas. Então, eu gostei demais dessa perspectiva, gostei demais dessas personagens, a Loretta ter explorado personagens tão diversos. Então, se você quer se aventurar para outros horizontes, se você quer se apaixonar junto com esse casal, se você gosta de uma história maravilhosa, com uma linguagem narrativa sensacional, recomendo demais esse livro. Bom, gente, isso é tudo. Se você gostou do vídeo, curte pra mim, por favor, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, se já leu algum desses livros ou pretende ler depois de ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e me seguir lá nas redes sociais. Lembrando que teremos vídeo todos os domingos. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!